Muito bem, começando mais uma live. Muito bom dia. Esperar vocês chegarem. Oi, Fê, Gi, Márcia. Bom dia, bom dia. Oi, Rô. Esperar um pouquinho, esperar vocês chegarem. Oh, coisa boa. Bom, hoje começa, hein? Começa nosso roteiro, nosso guia de desafios. Estou com todas as minhas anotações aqui direitinho, para não deixar absolutamente nada de fora, nada de fora. Bora vender. Galera chegando, boa tarde. Se você tem outros amigos aí, empreendedores, e que você acha interessante essa pessoa também saber um pouco mais sobre vendas, que tal você convidar essa pessoa? O nosso tema de hoje vai ser os 5 segredos de quem vende todos os dias, de quem tem frequência aí na sua venda. Como será que essas pessoas se comportam? Como será que elas olham para as coisas? Será que elas têm uma visão diferenciada? Aê, Fê, que bom. Você fez o workshop, né, Fê? A gravação do workshop Dinheiro e Visão Sistêmica. Muito bem. O conhecimento, qual que é o ensinamento aqui pra gente? O conhecimento patrocina a libertação de nós mesmos, né? Quando a gente caminha para o conhecimento assertivo e a gente pratica aquilo que a gente acabou de trazer para a gente como conhecimento, nós vamos colher bons frutos. Aqui eu tenho o conhecimento, aqui eu tenho a experimentação, isso vira minha sabedoria, eu vou colocar isso em prática. É sobre esses movimentos que a gente vai falar ao longo aqui de todos esses dias, sempre às 12 horas. Então a primeira coisa que eu quero pedir aqui para vocês, e de vez em quando, se vocês puderem também, colocando aqui nos comentários, assim, à medida que o pessoal for chegando, para eles fazerem também, aqui com um aviãozinho, você compartilhar para mais 2, 3 amigos que empreende, né? Para a pessoa que empreende, que mexe com vendas, para ela poder... É para a vida, né? O que é falar daqui ajuda a gente na vida. O sistêmico sempre ele traz um contexto aqui para gente em relação à vida. Sobre a gravação. Alguém está perguntando sobre a gravação. O que vai acontecer? Esta live de hoje, então para você que está chegando aqui, que está assistindo a gravação, a gravação dela vai ficar todos os dias, tá? Vai até o final do desafio. A partir de amanhã ou depois, aí vai ficar só 24 horas. As outras vão ficar 24 horas. Por quê? Você vem, assiste, ou você assiste dentro do período de 24 horas, nós vamos ter os exercícios, né? Você vai sair daqui com um desafio, e aí você vai para o seu movimento de desafio. Então, nós vamos colocando pequenas doses, né, de desafio para ir mexendo no nosso ponto, no nosso comportamento. Então, quem está assistindo essa daqui, porque é onde eu estou contextualizando, então o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar do dia 13 ao dia 24, todos os dias, às 12 horas, meio-dia, horário de Brasília. Nós vamos estar ao vivo aqui, vou estar ao vivo aqui com vocês aqui no Instagram. Trazer um conteúdo, dentro desse conteúdo você vai ter um exercício, todo o nosso, tudo que a gente colocou como linha editorial aqui ao longo dos desafios, a cada desafio é para ajudar você a vender mais. Então é para mexer com algo aí dentro de você que talvez esteja impedindo você de vender mais. Ó, nós estamos em 148 pessoas, então se cada um mandar para mais 3 pessoas, quem sabe a gente não consegue passar de 200 pessoas aqui nessa live, tá? E aí a gente faz o quê? A gente faz um movimento de equilíbrio. Então a de hoje ela vai ficar, sempre que você chegar aqui você vai ver a gravação dessa live, ela vai ficar aqui no IGTV. Porém, a partir de amanhã ou a partir de quarta-feira, aí elas começam a ficar só 24 horas, tá? Então, se você não conseguir assistir ao vivo, depois você tem o dia todo, você tem 24 horas até o horário da próxima live para assistir. Mas eu espero de verdade que você esteja comigo aqui sempre ao vivo. Outra coisa que a gente vai fazer vai ser deixar um post aqui, para que depois você coloque o seu principal aprendizado no feed aqui, o que você aprendeu na live de hoje, e lá você pode marcar 3 pessoas. Você coloca o seu aprendizado e lá você marca 3 pessoas, tá? E aí eu vou colocar vou colocar um desafio para depois você fazer nos stories também. E aí o que vai acontecer? Aquela pessoa que mais interagir, porque eu que vou ver todos os comentários,
Quando você marcar, eu vou me conectar àquilo, vou compartilhar você nos meus stories. E aí depois, no final do desafio, quando chegar lá no dia 24, eu vou ver lá quem foram as pessoas que mais interagiram e eu, pessoalmente, vou escolher uma pessoa e eu vou te dar uma mentoria sistêmica de 2 horas. Nós vamos passar 2 horas numa reunião onde você vai me contar sobre o seu negócio, nós vamos identificar ali o que pode estar travando você de dar o próximo passo, então você vai ter uma mentoria personalizada ali de 2 horas comigo, ok? Muito bem, 170, tá crescendo, pega esse aviãozinho aqui, manda para 2, 3 pessoas, vamos trazer mais pessoas para a live. O que acontece quando a gente faz esse movimento, né? Então veja só, nós estamos num programa aqui de desafio ligado a vendas. E quando a gente fala de posicionamento, quando a gente fala de trazermos mais pessoas para perto da gente, isso tudo está ajudando a gente nas vendas. Então, tudo que você me ver fazendo aqui durante essa semana, você já vai entender como pontos de estratégias de vendas. Não só aquilo que eu faço, mas como eu faço. Então, para você que está ao vivo, você vai poder colocar suas perguntas aqui. Provavelmente, vocês que estão aqui estão nos grupos de WhatsApp. Por que é importante você estar com a gente no grupo de WhatsApp? Porque lá no grupo de WhatsApp eu vou mandar para vocês, a equipe vai formatar aqui, vai mandar o resumo do conteúdo. Então quem está lá no grupo de WhatsApp, terminou a live, tem um resumo com os pontos, tem o desafio do dia e aí você vai poder ter o acesso ao PDF. Então não saiam dos grupos, né? Fica lá nos grupos para você poder ter todo esse acompanhamento. Então vamos observar tudo o que acontece aqui ao longo dos dias. No finalzinho da live eu vou ver se tem algumas perguntas aqui de vocês. Vou ver se tem algumas perguntas de vocês e vou responder aqui. É isso aí. Quem compartilhar o desafio nos stories comigo, quem marcar 3 amigos, colocou lá o seu aprendizado da live de hoje, marcou mais 3 pessoas, então eu vou ficar de olho lá quem são. Vai ser uma forma, né, ao longo de todos esses dias, de conhecer um pouquinho mais sobre você, de conhecer um pouquinho mais sobre o seu negócio e contribuir, né? O que evidencia que nós temos um negócio? Primeiro ensinamento, o que evidencia que nós temos um negócio? É a venda. Então, muitas vezes a gente fala, eu tenho um negócio, mas se eu não estou tendo fluxo, se eu não estou vendendo, fica mais parecido com um hobby do que exatamente com um negócio. É claro que no começo, por se tratar de uma jornada, no começo é um pouco mais desafiador. Bom, nós estamos com 202 pessoas aqui na live, muito bem. Se você está compartilhando, continua, muito bacana ter mais pessoas vendo essa mensagem. Então essa live, ela vai ficar gravada e as demais, a partir de amanhã ou a partir de quarta-feira, vamos ver a quantidade de pessoas aqui hoje, se a gente mantém a de amanhã também por 24 horas ou por mais tempo. É só para ficar mais fácil para as pessoas entenderem que a gente está passando por um desafio aqui, tá? Então, por isso que é importante deixar pelo menos 1 ou 2 lives, percebe? Então, o que eu já estou contando para vocês aqui? Eu já estou falando para vocês sobre estratégia, sobre pontos de conexão. Então, hoje nós vamos falar sobre os 5 segredos de quem vende todos os dias. Os 5 segredos de quem vende todos os dias. Ale, de onde você tirou isso? De onde você pegou esses pontos principais? Eu peguei esses pontos principais dentro da minha, esses segredos, né? Dentro da minha própria jornada, dentro do meu próprio contexto, no meu senso de observação e também das pessoas que eu mentoro, né? Então, para quem está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a Alessandra Camilo, mentora de negócios por meio da visão sistêmica, né? Então, eu sempre vou olhar para você na parte estratégica, mas quais são as dinâmicas ocultas por trás do seu resultado. Então, muitas vezes o nosso resultado ele é impedido por dinâmicas ocultas. E essas dinâmicas ocultas, eu vou olhar sempre para um contexto sistêmico. Como é que você interage nos sistemas que você circula? Quais são seus 3 sistemas principais? Seu sistema de origem, papai e mamãe, né? Porque quando a gente nasce, a gente é uma folha em branco. Do 0 aos 7 anos, nós somos uma folha em branco. E até 95% das nossas ações são inconscientes, né? E empreender é um jogo de adultos. Se eu não estou na minha postura adulta, se eu estou na postura da minha criança birrenta, que muitas vezes não quer crescer, não quer vir para esse lado adulto, o meu negócio tende a fracassar. Por quê? Porque como empreender é um jogo de adultos, eu não posso estar numa visão mais infantilizada. E isso acontece com todos nós, tá? Em N aspectos da nossa vida, isso vai estar acontecendo. Então, o que a gente vai, como que a gente vai trabalhar aqui? Ó, você pode clicar, né? Vocês podem clicar no aviãozinho, clica no aviãozinho aqui, aí você marca lá. Vai ter a opção, você marca lá 2, 3 pessoas, aí as pessoas vão receber essa live. 220 pessoas, 222. Gratidão aí para vocês que estão interagindo diretamente dentro desse ponto.
Então, como eu sou, né? O pessoal me chama e fala que eu sou uma mentora diferentona. Então, eu falo de negócio sim, eu falo de produto, posicionamento, vendas, experiência do cliente. Esses são os 4 pilares fundamentais. Em um dos dias dos desafios, eu vou detalhar bem para vocês esses pontos. Tem um post aqui que conta tudo que vai ter nas aulas. A gente vai colocar nos grupos de WhatsApp também, para você ver toda a programação, né? Tudo que vai acontecer. Então, esteja aí com as suas anotações, que eu vou entregar muito conteúdo aqui para vocês esses dias. O que é importante do conteúdo aqui? É pegar e praticar. Por quê? Porque a Alessandra é uma mentora de negócios, ela vai dar caminhos e estratégias. Mas quando você pratica, é quando você consegue ver a dinâmica oculta por trás daquilo. O que está te impedindo, como é que você está experimentando. Eu já estou há bastante tempo nessa carreira, tá? Eu estou empreendendo desde 2013, eu sempre fui mentora de negócios, trabalhando primeiro com empresários de médias e grandes empresas. Depois, no finalzinho de 2016, eu vim para a internet, aí eu comecei a ajudar empreendedores que iniciam seus negócios ou mesmo empreendedores que estão num determinado patamar e querem levar os seus negócios para o próximo nível. Sempre olhando para a base, para qual parte? A parte comportamental, as dinâmicas ocultas, né? Quem em mim não consegue executar aquilo que há uma demanda, que tem uma rotina do dia a dia? Bom, 237 pessoas, gratidão. Vamos começar então? Os 5 segredos das pessoas que vendem. Ale, para onde você olhou isso? Eu sou uma empreendedora também, então eu tenho o meu próprio histórico, né? A minha própria história, e eu vou ter a história das pessoas que estão comigo, os meus clientes, através de workshops, através de mentorias, através de programas. Esses são os 3 formatos, ou dos cursos gravados. Então, dentro do Instituto Alessandra Camilo, a gente tem uma linha diversificada de produtos e serviços, e em breve também nós daremos novos saltos aí com eventos presenciais e tudo mais. Mas eu vou contando aqui para vocês. E essa é a trajetória, né? A gente vai formatando a nossa trajetória de sucesso, por quê? Pessoas seguem o que você faz, não necessariamente aquilo que você fala. Então, é bastante... É muito pertinente, né, quando a gente faz o quê? Principalmente a gente experimenta daquilo que a gente está falando. Deixa eu ver aqui. A Isa tá colocando aqui que já constelou comigo. Uau, e tá no PAIS 4, na turma 4, atesta a eficiência da lei. Gratidão, Isa, linda. Bom, então vamos falar sobre o primeiro tópico aqui, ó. O primeiro tópico é significado. O primeiro tópico que a gente tem que olhar, dos 5 segredos de quem vende todos os dias, é significado. A gente precisa ter um porquê. Então, assim, você estava em algum lugar e aí você decidiu empreender. Quando você decidiu empreender, há motivos por trás disso. E muitas vezes a gente acaba não listando quais são esses motivos. Quais são os motivos que fizeram com que você tomasse essa decisão? E eu quero que você olhe com carinho para 3 pontos aqui dentro de significado. O primeiro é amor. O primeiro é amor. O que é o amor aqui dentro desse contexto de significado ali? O amor, ele é um combustível. O amor, ele é o nosso combustível. Então, quando você, dentro do seu significado, você consegue se conectar a essa questão do amor, você vai ter o quê? Qual é o amor que ele está ligado a você? O que está ligado ao amor? Aquilo que você está fazendo, que você vai colher como resultado aí dentro do seu negócio, que vai impactar as pessoas à sua volta, né, o seu ciclo íntimo, a sua família e depois as pessoas. Empreender não é só sobre nós, é sobre nós e o outro. Por quê? Porque aqui a gente está falando do ponto de conexão. Então, quando a gente traz a palavra amor, né, que vai ser o nosso combustível, quando você está fazendo aí, você vai achar o seu significado, é aquilo que representa para você, o que esse sucesso, o que esse negócio dar certo, o que atravessar todos os desertos que você vai precisar atravessar, independente do estágio que você esteja, a gente está sempre atravessando desertos, né? Então, como que você olha para esse contexto? Por que é importante para você em termos de amor? Para você, para as pessoas da sua família e também para o seu cliente. Faz sentido, né? Falou assim, poxa, a gente está falando de uma mentoria de negócio e a primeira coisa que a nossa mentora fala é sobre o amor, né? Porque é isso que vai trazer gás pra gente, é isso que traz energia pra gente. Por quê? Porque a gente está colocando os significados. O significado, a gente deu um significado para algo porque houve um disparador emocional. Um disparador emocional traz para mim um significado. Só que eu posso trabalhar esse significado. Então, com o que a gente vai trabalhar? Com o principal combustível, que é o amor. Quando eu faço isso, eu faço por mim. O que você vai entregar? O que você vai devolver para você quando você estiver ali fazendo todo o seu movimento, fazendo tudo o que precisa ser feito
todos os dias para que você consiga conquistar o seu objetivo. Então isso envolve você, envolve o seu ciclo íntimo, que é a sua família, amigos mais íntimos, e quando você está contribuindo também com outras pessoas. No sistêmico, a gente sempre vai olhar com carinho para o seguinte, né? A gente tem o PAIS, o Programa Avançado em Empreendedorismo Sistêmico, e ele é um programa do quê? Ele é um programa de força de ação. Ele é um programa que desenvolve a identidade empreendedora. E ela começa onde? Ela começa quando a gente sabe qual é o nosso lugar dentro do nosso sistema. Quando a gente respeita a hierarquia, quando a gente está em equilíbrio e quando a gente não exclui nada, né? Então aqui a gente está falando das 3 leis sistêmicas. Então o amor é um combustível para tudo isso. A segunda, a gente vai falar sobre a positividade. Olha só que interessante isso, né? Ale, e como que eu olho, né? Como que eu vou contextualizar essa coisa da positividade? A positividade, ela diz respeito ao seguinte, ó. Nós estamos aqui em 270 pessoas. Gratidão para você que está chegando aqui agora. Fica aqui com a gente até o final, depois assiste o comecinho da live, mas eu basicamente comecei para você pegar que a gente tá aqui dentro de um desafio, então tem umas informações importantes. Um pouquinho mais pro final eu vou repetir novamente. Quando a gente fala da positividade, né, então a gente está olhando para significado, 5 segredos, né, que fazem com que pessoas tenham sucesso em vendas, né, quem empreende, de onde vem esse sucesso, e essa base é comportamental. Então a gente está falando sobre significados, eu comecei falando para você sobre a questão do amor, e agora a gente está falando sobre a questão da positividade. A positividade, ela vai envolver, dentro da positividade, você vai olhar com carinho para as seguintes coisas. Quem são as pessoas que você vem se conectando? Quais são as pessoas que você anda? Então, por exemplo, você está aqui na rede social, você está montando o seu negócio. Nesse momento que você está montando o seu negócio, que você está estruturando o seu negócio aí, quem são as 2, 3 pessoas que você está aprendendo, né, para aquilo que é importante para você nesse momento que você estrutura o seu negócio? Você está buscando essas pessoas ou você está igual uma metralhadora, seguindo um monte de gente e ouvindo e deixando que entre informações de todos os níveis e de todos os lugares para você? O que acontece? Isso vai gerar um excesso. Esse excesso vai gerar uma confusão e quando a gente está no ponto de confusão, a tendência da gente travar ela é muito grande. Então, dentro do contexto de positividade, quantas pessoas você está seguindo, quais são essas pessoas e onde essas pessoas contribuem? Então, digamos que você fale assim, Ale, nesse momento para mim é muito importante, é muito interessante, sim, que eu aprenda a vender, que eu desenvolva isso para o meu negócio. Então, ok, então a gente vai ter o desafio, começa dia 13, vai até o dia 24. Qual que é o seu papel aqui? É todos os dias vir, ouvir, fazer as anotações, pegar e fazer o exercício. Depois que você faz o exercício, que você topa fazer o desafio, o que acontece? Você foi para outro lugar. E desse outro lugar você já não é mais a mesma pessoa. Então, em termos de positividade, as pessoas que você está seguindo, aquilo que elas estão te ensinando, está te impulsionando ou está te retraindo? Então, você está olhando para a questão das pessoas. Essa questão das pessoas, ela está sendo afetada por onde dentro da positividade? Pelo ambiente. Então, o ambiente que você está com as pessoas, o que está saindo da boca das pessoas, o que está saindo do campo energético das pessoas vai ter influência sobre você. Então, assim, com quem que você tem falado sobre empreendedorismo? Com quem que você tem falado sobre vendas? Quando você fala sobre vendas para as pessoas que são próximas a você, o que elas estão dizendo a você? Cara, vender é um desafio, mas se você tiver estrutura, se você tiver ali um script, uma estrutura, se você tiver bem dentro de você, você vai construir um processo e dentro desse processo você vai conseguir resultados? Ou você está ouvindo das pessoas que vender é difícil, que vender é enganação, que vender é enrolação, que isso vai levar muito tempo, que nunca vai dar certo? Então, este ambiente, o que acontece? Essas pessoas, elas vão afetando a gente, elas vão conectando, por isso que a gente pode escolher. Ali, as pessoas afetam a gente quando elas estão dizendo algo, ou mesmo dentro do campo de energia delas, interfere. Como é que a gente sabe que isso acontece e pode ser mais óbvio do que aquilo que a gente imagina, né? Apesar da distância que a gente está do Sol, a gente sente o calor do Sol e a gente está no mesmo ambiente que ele. Então, quer dizer, há uma interferência direta. Então, em relação às pessoas, isso vai acontecer também, né? Então, a gente fazer essa seleção, a gente está mais conectado com pessoas que estão olhando para o mesmo lugar que a gente, esse ponto vai contribuir. Outra coisa que a gente vai olhar aqui, ó, em termos de positividade. Quando a gente nasce uma folha em branco. Então, no sistêmico, isso é muito, muito trabalhado. Por quê? Porque eu não consigo estar no presente, eu não consigo trabalhar minha postura adulta. Por quê? Porque eu ainda estou tomando decisões diante de crenças de quando eu era criança. Do 0 aos 7 anos, até 95% das nossas crenças, elas são o quê? Enraizadas ali. Por quem?
pelos nossos pais, pelos nossos avós, por cuidadores, irmãos mais velhos. Aí logo a gente já começa a ter as primeiras experiências na escola. Então, quando chega no presente, o que a gente precisa? A gente precisa aprender e estar perto de pessoas que vão contribuir com que a gente desenvolva novas habilidades, né? E no sistêmico, o que a gente faz? A gente não arranca nada, né? No sistêmico, a gente sempre vai dar um lugar para as coisas, para tudo como é, e a partir daquele lugar a gente vai desenvolver um novo movimento. Por isso que é tão preciso, né? Por isso que ele é tão preciso na nossa mudança de comportamento, seja num exercício sistêmico, seja através de uma constelação, seja através do conhecimento, né? O que eu mais uso com vocês é primeiro o conhecimento sistêmico voltado para negócios, depois vocês participam comigo de determinados exercícios e esporadicamente, quando alguém precisa, né, de uma intervenção ali, é onde a gente vai usar também o processo da constelação, né? Mas aonde está toda essa força ali? Ela está no conhecimento. Então, estando comigo aqui no gratuito, você já recebe muita coisa do conhecimento. O conhecimento, ele funciona tanto quanto você está no gratuito, quanto você está no pago. No pago, você tem processo, você tem mais intimidade, mas funciona. O que não funciona? Não funciona quando eu pego um conhecimento e eu não faço nada com ele. Então, o que eu preciso? Preciso que ao longo desses dias, né, você se disponibilize a darmos esse espaço. E o terceiro ponto aqui dentro do significado é paz. Olha que interessante, é paz, da gente sentir paz. E o que acontece? A paz, ela não é a ausência de conflito. A paz, ela vai vir pra gente quando a gente tem, há na gente uma presença de convicção. Ela não é a ausência do conflito, é a presença de uma convicção. Então, quando a gente vai mexendo nessas nossas crenças, Ale, como que eu mexo crenças de que vender pode dar certo, de que o negócio pode dar certo? Você precisa estar perto de pessoas que têm negócios que estão dando certo. Pra gente fazer o quê? Pra gente aprender caminhos, pra gente estar no mesmo campo, para que essas pessoas, esses outros empreendedores, eles possam ser só a nossa voz. Então, isso vai trazer pra gente leveza, para que a gente possa seguir. Então, quando a gente fala de amor, a gente fala de paz e a gente fala de positividade, o que está acontecendo? Nós estamos mudando a nossa frequência. Então, para termos um bom significado, a gente precisa ter. Não é um significado necessariamente que vai nos tomar, né? A gente vai se enquadrando, a gente vai se encaixando dentro de um significado. E dentro de um significado, a gente vai se qualificando para o ponto de propósito. Ale, no que você acredita? Qual é o seu propósito? Eu acredito de verdade que toda pessoa determinada e com seu coração aberto e que tenha aí, já tenha feito algo, que tem isso hoje como uma solução, pode ensinar isso para alguém. Ou seja, você pode sim viver do seu sonho, viver do seu negócio, se você de verdade seguir os passos que precisam ser seguidos para que você possa construir. Não tem milagre, não tem negócio que é construído com super resultado em 3 meses se você estiver construindo ele, né? A não ser que ele já exista e haja uma mudança grande aí para você. Então, esse foi o primeiro, da parte de significados, onde a gente falou sobre amor, sobre paz e sobre a importância da positividade. Então, isso que eu tenho visto nessas pessoas e isso também que eu tenho trazido para mim no meu dia a dia, né? Então, nós estamos falando sobre os 5 segredos de pessoas que vendem mais. Então, incorporem bem esse ponto aí da questão dos significados. Tô vendo a galera chegando. Oi, Ale, tô vendo aqui. Muito bem, muito feliz aqui com a chegada de vocês. 289 pessoas, me sentindo bastante energizada. Segundo ponto que você vai olhar aí, ó. Isso é o óbvio do óbvio do óbvio. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu pergunto isso para as pessoas, apesar de ser tão óbvio, a pessoa fala, ela não consegue me responder na hora, ela precisa se preparar um pouquinho para responder. Tenha os seus objetivos claros. Então, se nós estamos falando de venda, né? O que as pessoas que estão vendendo, o que está acontecendo? Então, eu tenho significado, eu tenho por quem seguir. Né? Eu não quero voltar, às vezes dentro do significado da pessoa está assim, ela fala, eu vim do corporativo, eu não quero voltar mais para o corporativo. Então você vai precisar o quê? Cara, fazer muita coisa em volta disso. Ou quando a pessoa está na segunda fase do jogo, o que eu chamo de segunda fase do jogo? Você já está lá com 40 e poucos anos, 50, e aí você saiu, né? Você saiu do corporativo, você já está num outro movimento, e aí nesse outro movimento, cara, você ainda tem muitos anos para poder levar algo bem bacana aí adiante, aí para o seu negócio. Então, dentro do objetivo claro, é muito simples. O que você vai colocar? Você vai colocar qual é a sua meta. Qual é a sua meta financeira para os próximos 12 meses? Quanto você quer faturar? Ó, dia 23, o que vai acontecer? Dia 23 vão faltar 100 dias para o final do ano. Você pode colocar qual que é a sua meta daqui para o final do ano. O que você pode fazer de forma consistente nos próximos 100 dias
para que dentro de nós estejamos virando lá o nosso calendário, e ao virar o calendário, o que você quer para 2022. Então essa meta, ela precisa ser uma meta numérica, quanto que você quer faturar. E quando você fala do faturamento, mais ou menos quantas pessoas serão impactadas aí pelo seu produto ou serviço. Aí você vai deixar isso bem direcionado. Ó, a Isolda colocou, estou programando meus próximos 50 anos de ouro. Que uau, muito bom, muito bom. Então esse número, né, esse número que a gente precisa ter ele em mente, porque assim, eu não estou vendendo, mas você está buscando o quê? Né? Se você não tem fixo lá algo que você está buscando, esse algo ser um número para você poder fazer esse movimento, vai ficar muito mais difícil, né? Para você que está chegando aí agora, a gente está no item 2 ainda, eu vou falar para vocês sobre os 5 segredos de quem vende todos os dias. Clica aqui no aviãozinho, manda para mais 2, 3 empreendedores aqui, traz mais pessoas para a live. Estamos em 285, vai ser muito top se nós passarmos de 300 pessoas. 300 pessoas. Perguntaram aqui sobre essa live. A live de hoje, ela vai ficar gravada. Ela vai ficar aqui, por quê? Porque eu estou recebendo vocês e estou contando isso para vocês. Só que a partir de amanhã, ou a partir de quarta-feira, talvez essa e mais umas. A partir de amanhã ou quarta-feira, elas vão ficar só 24 horas. Então, você ou assiste comigo meio-dia, no final eu respondo um pouquinho das suas perguntas, ou você assiste dentro desse horário, né? E aí, a cada live, eu vou colocar aqui também um desafio. No final aqui da live, o que você vai fazer? Vai ter um post para você consolidar, né, qual foi o seu aprendizado de hoje, e você marca 3 pessoas. E eu vou colocar um desafio aqui pra gente também, que depois você vai me marcar nos stories. E eu vou ficar acompanhando. Eu tô vendo aqui o nomezinho de vocês, e aí depois eu mesma vou escolher uma pessoa para passar por uma mentoria comigo de 2 horas, onde a gente vai olhar para o seu negócio aí, ver o que tá travando aí você, qual a dinâmica oculta aí por trás disso. Então, assim, ó, meta, objetivos claros. Qual que é a sua meta daqui para o final do ano? A gente tem 100 e poucos dias ainda para o final do ano. E aí, depois, o que você tem para 2021? Você vai colocar lá em faturamento. Ale, minha meta é faturar 150 mil reais. E aqui o meu movimento impactar mais ou menos, sei lá, 150 pessoas. Entende? Então, você passa a ter números. E quando você tem números, você vende mais. Por quê? Porque o tempo vai correndo. E junto com o tempo, você vai olhando com carinho para isso, para quais movimentos você precisa fazer. 75 anos, estão começando a fazer velas. Quero e preciso ganhar também. É isso aí, com certeza, né? As possibilidades que nós estamos tendo. Nós estamos hoje num momento que é o seguinte, nunca se teve tanta oportunidade. Então, a gente está num espaço-tempo onde a gente consegue abrir aqui. Imagina, para você falar para 300 pessoas, isso é um auditório. Para você falar para 30 pessoas, é uma sala de aula. Para você falar para 10, 15 pessoas, mesmo que você estivesse na mesa de um café, ainda assim seria desafiador. Então, essa é a possibilidade. E hoje, o que a gente consegue fazer? Formar pequenas egrégoras. Então, eu, Alessandra, sei um caminho para algo. Então, hoje, você pode vir aqui aprender comigo. Antes, a gente era muito limitado, né? Aprender sobre negócio, você tem que estar numa faculdade, você tem que estar numa escola de negócio, você tem que estar na liderança de uma empresa. Hoje, nós conseguimos aprender isso. E isso faz com que cada um de nós, dentro do seu segmento, dentro do seu nicho, possamos formar outras pessoas. E o que a gente faz? A gente faz um país melhor, a gente faz um planeta melhor. Por quê? Porque o conhecimento patrocina a libertação de nós mesmos. Lembra que eu falei em relação às crenças? Do 0 aos 7 anos a gente é uma folha em branco. Então a gente está saindo, né? A gente sai da era da industrialização, de um consumismo muito exacerbado, né, que destrói todo o nosso planeta, e a gente vem para uma era do quê? De tecnologia, de conhecimento, onde o autoconhecimento começa a ser mais privilegiado, a gente volta a trazer questões filosóficas muito mais fortes, o que nós estamos fazendo aqui, né, qual que é o nosso objetivo, e a gente vai aprendendo isso através de professores, as pessoas comuns como a gente. Quem é a Alessandra? Eu sou uma pessoa comum, como você, cheia de vontade, cheia de garra, cheia de amor no meu coração, vivendo do meu negócio, passando a minha mensagem, né? E construindo algo. E todos nós podemos fazer esse movimento. Se eu posso, você pode, né? E tantos outros. 304 pessoas. Porra, vocês são incríveis. Vocês são muito incríveis. Então, assim, amanhã, a live de amanhã vai ficar gravada também. Nós vamos deixar 2 lives gravadas. A de hoje e amanhã fica sempre, para o pessoal pegar essa mensagem aqui. A partir de quarta-feira, a gente vai deixando só 24 horas. Então, você pode assistir comigo ao vivo e depois você tem
um dia todo para assistir, tá? As lives vão de 35 minutos a 1 hora, dependendo do conteúdo. Hoje a gente vai ficar aproximadamente 1 hora. Bom, terceiro tópico, e tem a ver com isso que eu tô falando aqui para vocês, ó. Terceiro tópico e tem a ver. Eu sei que vocês estão colocando perguntas aqui, depois eu vou abrir caixinha. Vou abrir caixinha, vou estar super dedicada esses 12 dias a responder bem rápido para vocês. Coloca a pergunta lá, me deixa te mentorar mesmo, que eu vou respondendo para vocês. Eu quero ficar esses 12 dias muito pertinho de vocês. Eu quero depoimentos que dentro desses 12 dias chaves viraram e vendas aconteceram, tá? É assim que eu quero que vocês saiam daqui. Por que, Ale, você quer isso? Porque se você pegar essa energia, se você pegar esse gás e você ver que é possível, e eu vou falar sobre isso para você no quarto tópico, você vai ver, o quarto tópico não vai nem virar uma chave na sua cabeça, vai virar um conjunto de chaves aí. O terceiro chama-se, as pessoas, o segredo de quem vende todos os dias, chama-se interação. Interação, aqui eu tô falando da forma de relacionamento, né? Interação. Relacionamento com a audiência. Relacionamento com a audiência. Então, o que acontece? Nós estamos aqui. Eu preciso olhar para vocês como parte de algo, de uma construção onde a gente está construindo juntos. Então, a gente tem uma interação. A gente tem um relacionamento. Eu tô aqui, eu tô leve, eu tô no meu lugar, eu tô gostando de estar aqui batendo um papo com vocês. Eu tô me sentindo muito honrada e feliz porque 300 pessoas é como se eu tivesse literalmente num auditório. Para ter 300 pessoas aqui, a gente começou com 3. Eu conto muito isso, que em 2019 eu fazia lives que não passavam de 10 pessoas. Eu fiquei o ano todo num processo orgânico e era isso que acontecia. Ale, por que você seguiu tão firme, né? Isso era muitas pessoas, eram poucas pessoas. Por quê? Porque primeiro a gente treina a nossa comunicação, a forma, a clareza com que a gente se comunica, a conexão, e aí isso vai crescendo. Então a gente vai colhendo os frutos depois. Então, independente da quantidade de pessoas, independente daquilo que você esteja fazendo, a sua interação ela tem que ser com alegria. Senão a pessoa olha e fala assim, só tem 3 pessoas. Aí ela não coloca energia, ela não coloca alegria naquilo que ela está fazendo. Aí não vai funcionar. Tem um dos dias das lives aqui também que eu vou ensinar vocês a fazerem lives. Só que não está no tema lá, como fazer lives. Eu acho que não está isso no tema. Por isso que você não pode perder nenhuma live aqui. Que eu vou contar para você toda a estrutura que eu trouxe aqui dentro dessa live. Você depois vai ter lá, vai ter o desafio e você vai ter o passo a passo de estar fazendo isso, tá? Então, esse movimento... Oi, Érica Lindona, Vivi também, tô vendo, Denise... Não deu certo, mas vai funcionar as minhas vendas. Vai funcionar. Fica aqui esses 12 dias, aplica o que eu estou colocando aqui para vocês que vai funcionar. Então, o nosso ponto de interação, ele é um ponto de conexão. Então, para essa interação, para essa conexão, a gente precisa ter uma estrutura e eu preciso ter leveza. Eu preciso ter método, né? Eu preciso ter método e eu preciso ter leveza. Ale, quando que a gente começa a sentir leveza, independente da quantidade de pessoas que estejam na live? Quando dentro de você, você está se sentindo bem no seu lugar e feliz. Então, sistemicamente, como que a gente olha para isso, né? Eu quero que você observe para o seguinte ponto. Se aí com os seus pais, por exemplo, dentro do nosso sistema, quem veio antes de nós? Os nossos pais, os nossos avós. Há uma hierarquia. Como que você tem se relacionado com os mais velhos da sua família? Você se relaciona como uma pessoa, eu vim depois, eu sou pequena, eu sou o menor? Ou você é aquela pessoa que você tem determinadas restrições, você faz reivindicações aí dos seus pais, das pessoas que são mais velhas, reivindicações de ex-chefes. Quando você vai para esse lugar, a gente instala inconscientemente, meio que a gente coloca um carimbo na nossa alma, e isso traz pra gente uma certa, vamos dizer assim, uma certa arrogância, que às vezes a pessoa está seguindo até uma estrutura ali, mas ela se coloca num lugar, o que acontece? O outro sente, a alma do outro sente, aí a gente perde a conexão da interação, a gente perde o ponto do relacionamento, né? A forma como a gente faz uma coisa, a forma como a gente faz todas as outras coisas. A forma como a gente se relaciona no nosso sistema familiar, no nosso ciclo íntimo, é a forma como a gente se conecta com o nosso cliente, como a gente se conecta com a nossa equipe. A equipe gosta, tem vontade de estar perto de você, a audiência gosta de vir para uma live, vai gostar de vir aprender com você. Então, esse ponto é o quê? É a gente se ajustando para dentro do nosso lugar. E uma das lives do desafio, eu vou contextualizar para você as 3 leis sistêmicas. E aí você vai desenvolver isso aqui. Muitos dos pontos que eu estou falando aqui para vocês, nós vamos desenvolver aqui ao longo, né, das lives para que você possa aplicar, para que eu possa aprofundar
o conhecimento, né? Por isso que nós vamos ter aí, basicamente, em torno de 13 a mais horas, né, de contato entre a gente, porque depois você vai colocar pergunta nas caixinhas, você vai fazer perguntas para mim no direct e eu vou responder tudo, então a gente vai interagir. Outra coisa que eu quero que vocês olhem para esse ponto. Então, primeira coisa do ponto de interação, é algo que precisa ser desenvolvido em você. Você no seu lugar, você se relaciona melhor. Você se torna uma pessoa magnética, você se torna uma pessoa agradável, você se torna uma pessoa no qual outras pessoas querem estar perto de você. A Sheila colocou aqui, muito difícil vender. Sheila, linguagem cria realidade, né? O como você vê a venda, assim a venda será. Solta esse corpo, mulher, relaxa esse corpo, respira e nós vamos seguir ao longo aqui desses 13 dias. Me deixa ser sua mentora aqui ao longo desses 13 dias para a gente virar essa chave aqui, que vender é um processo. Vender é um processo. Ale, vender é um processo, é um movimento que eu tenho que fazer? Sim, será um processo e não uma coisa que vai ser classificada como difícil. Então, dentro da interação, a gente vai olhar para o seguinte. Quando você está colocando conteúdos, então assim, os seus conteúdos, né? A gente tem os conteúdos que chamam a atenção, traz a pessoa para perto. Então, por exemplo, como que eu trouxe vocês aqui para perto? Colocando lá no desafio, 5 segredos das pessoas que vendem todos os dias. Quando você vê essa chamada, o que que acontece? Você vem para a live. Você vem para a live. Aí aqui na live, então, a primeira coisa a gente fez, né? Chamou a atenção. Aqui a gente está fazendo o quê? A gente está se relacionando. Então, a gente vai para um ponto de relacionamento, a gente vai ficando mais íntimo dentro dessa relação, até que em um momento você pode comprar um dos meus produtos ou serviços. Pode ser agora, pode ser depois, pode ser mais para frente, pode ser, enfim, a qualquer momento. Mas a gente vai fazendo o que a gente chama de funil. Então, a interação, o relacionamento, né? Primeiro quem eu sou, sistemicamente quem eu sou, porque se eu tiver todo um script, mas eu não estou num lugar bem dentro de mim, qual é a impressão que eu passo para a pessoa? Eu passo a seguinte impressão para o cliente: eu só quero o seu dinheiro. Eu só quero o seu dinheiro. Esta conexão de eu só quero o seu dinheiro, mesmo que você não esteja verbalizando isso, a pessoa sente. A forma como você apresenta seus produtos ou serviços, a pessoa vai sentir. E faz com que o cliente se afaste. Então, quando a gente aprende sobre as dinâmicas ocultas, como é que eu vou me comportar, né? Como é que eu vou trazendo força de ação para dentro de mim, isso vai equilibrando, isso vai trazendo leveza, e dentro desse lugar de leveza, eu vou atraindo mais pessoas para perto, ok? Então, o terceiro é a interação / relacionamento. Agora, presta atenção nesse aqui, que eu também vou falar uma coisa muito óbvia, só que pode ser que você não esteja aí tão conectado com isso aqui. E isso daqui é primordial. Isso daqui é primordial. Nós vamos falar sobre produtos que geram resultado. Produtos que geram resultado. Quando você vai... Um dos produtos que eu tenho é uma mentoria para você criar ou lapidar o seu produto. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Muitas vezes você não tem energia para vender, como se você não acreditasse de verdade na transformação do seu próprio produto. Se você não acredita de verdade na força do seu próprio produto, você não tem força para vender. Então, vender, além de ser técnica, além de ser um processo, além de você precisar ser uma pessoa na postura adulta, que está no seu lugar, que tem leveza, que cria bons relacionamentos, começando pelo seu próprio sistema, cara, não dá. Aí não funciona, não dá certo. Agora, se o produto, porque quando você chega na rede social, você chega acompanhado de algo ou alguém, é o seu produto. Então, você vai contando, você vê tudo que eu estou contando aqui para vocês, de vez em quando eu falo, isso está num produto A, isso está num produto B, ou seja, eu tenho soluções para esses problemas que eu estou falando aqui para vocês. Eu confio nos meus produtos. E os produtos precisam ter método. Os produtos que vendem, eles são produtos que... Os produtos que geram resultado. Os produtos que geram resultado vendem mais. E você tem o seu produto ou serviço aí. Só que a pergunta é, o seu produto tem um método? O que é o método, Ale? O método é assim, ó, a pessoa chegou. Quando ela chega, ela precisa passar pela fase 1, pela fase 2, pela fase 3, pela fase 4. Aí, o que aconteceu na fase 4? Na fase 4, ela tem a transformação, ela tem um resultado. Ela chegou, passa pela fase 1, passa pela fase 2, passa pela fase 3, fase 4, e aí ela chega no resultado. Ela chegou no resultado, ela chegou na transformação. Ela sai feliz, ela está conectada, ela se conectou com você, você se relacionou bem com ela. Você teve ali uma
parceria, um engajamento com esse cliente. O que esse cliente vai fazer? Esse cliente vai se tornar um promotor da sua marca. Esse cliente, ele vai perguntar para você qual é o próximo passo para seguir com você. Esse cliente vai indicar outras pessoas para você. Então, a todo momento, a gente precisa estar lapidando produtos que geram resultado. Eles vão fazer o quê? Eles vão fazer recompra, o cliente vai ter um processo de recompra e ele vai ter também um processo de indicação. Ale, quando que eu descubro como que eu formato bem um método? O método, ele vai sendo formatado e masterizado à medida que você vai fazendo as suas entregas. Então, começou a sua turma 1, você entregou a turma 1, depois você vai lapidar, lapidou a turma 2, depois a turma 3, depois a turma 4, depois, entende? Então, o produto ele vai crescendo à medida que você está deixando o cliente participar da construção do produto ou serviço. Então, produtos que geram resultados, e muitas vezes eu vejo o quê? A pessoa corre dessa coisa, ah não, mas eu já criei o produto, eu vou ter que mexer no produto. A gente mexe no produto a cada entrega. A cada entrega você vai fazer o quê? Por quê? Porque você precisa estar sempre avaliando o que está fazendo o cliente engajar mais e o que está fazendo ele não engajar. Se alguma coisa está acontecendo e ele não está engajando, quer dizer que você precisa mudar. Então, olha só. Quando você desenha, eu vou falar outras coisas sobre método aqui, ó. Então, o tópico 4 que a gente está olhando, nós estamos falando dos produtos que geram resultados. Primeira coisa é o método, então você precisa ter isso desenhado. Você fez o primeiro desenho, você vai começar a entrega. Quando você começou a entrega, você pegou o tópico 2. Então, o primeiro é método. O segundo tópico, nós estamos falando sobre progresso. Nós estamos falando sobre ação progressiva, sobre progresso. Então, digamos que você pegou um método. Essa semana eu vou ensinar para você como é que você faz uma live dessa aqui que eu estou fazendo contigo e onde que ela se encaixa. Eu vou entregar para você um método. Quando eu entregar para você o método, você vai fazer sua própria live. Você vai fazer sua própria live e você vai me marcar e você vai me convidar. E dependendo da hora que for, eu vou clicar lá e se você quiser eu vou entrar na live com você. É sério. Você vai lá e você vai colocar método, progresso. Progresso é você pegando aquele script que eu entreguei para você, por exemplo, porque nós estamos no desafio, e aí você foi lá e fez a live. Quando você fez a live, você vai sentir algo. Quando você faz a live, você vai sentir algo. E olha só, método, progresso. Você fez a live, você vai sentir algo. Esse sentir algo pega o terceiro ponto, que nós vamos chamar de coragem, que nós vamos chamar de consistência, que nós vamos chamar de confiança. São os 3 Cs. Então, você teve um método, você recebeu um método, e aqui é sistêmico. Por que é sistêmico? Ali você está falando sobre método, porque a pessoa que não está bem sistemicamente, que ela não está bem conduzida dentro do sistema, principalmente de origem dela, ela tem dificuldade quando um professor ensina algo a ela. Lembra que também dentro do desafio vai ter um dia que eu vou debulhar as 3 leis aqui para você aprender, para você ver a insanidade que você vem cometendo aí com o seu negócio no seu dia a dia, que você não está vendendo. Por quê? Porque você já deve ter comprado um monte de curso bom, que está aí na sua mão, que vai te ensinar um monte de coisa que você precisa e você não está na postura adequada para aprender. Então, eu vou ensinar para você postura adequada para aprender, porque quem aprende bem, vende bem. Ok, voltando aqui, peguei um método. Quando eu peguei um método, eu vou ter o progresso, eu vou experimentar. Experimentação, conhecimento, experimentação, sabedoria. Aqui nós estamos falando método, que vai me gerar um progresso. Quando eu estou em progresso, eu vou entrar nos 3 Cs. Eu vou me sentir uma pessoa mais confiante, eu vou ter mais motivo para ser consistente, porque dentro do progresso eu vi que aquilo, olha só, as coisas estão começando, né, a progredir, porque assim, progresso gera na gente sentimento de felicidade. Progresso gera em nós sentimento de felicidade. E quando estamos nos sentindo felizes, nós temos mais vontade de ser consistentes, mais confiança e adquirimos mais coragem. Então a coragem, ela é um neutralizador do quê? Do medo. Eu sinto medo de fazer tal coisa, mas você está fazendo por quê? Porque você está aqui, porque você está me ouvindo, porque nós estamos juntos, porque nós estamos aqui em dopamina, a Nani colocou, porque nós estamos aqui em 300 empreendedores que querem sim dar o seu próximo passo na venda. Então a gente tem o quê? A gente tem um gás, a gente tem um estimulador. Então, produtos que vendem, produtos que geram resultado, eles vendem mais. Então você vai olhar aí para o seu produto, como é que está o método, como é que está o método. Dentro deste método, né, quando o cliente ele se movimenta, ele também vai sentir esse progresso, ou quando você está entregando e você está
modificando aí o seu método, você começa a sentir progresso e dentro dessa sensação de progresso, você vai começar a ter uma conexão maior com 3 elementos que a gente precisa muito, que é a consistência, que é a coragem e que é a confiança, quando eu me movimento dentro de um processo de confiança. Então a gente precisa olhar com carinho para essas 3 pontas. E vai ter uma das lives também que eu vou aprofundar um pouquinho mais com você sobre método, porque se você mexer nisso, você não vai, se você mexer no método do seu produto, você vai ter o quê? Você vai ter um incentivo de que tudo que você está fazendo aí, você pode fazer com método. Qualquer coisa, não é só no nosso segmento profissional. Isso daí vai ser no nosso segmento pessoal também, entende? Aí você fica o quê? Você para de depender, né? Você para de depender de que muitas vezes tem gente que tem que trazer coisas prontas na mão da gente. E a gente pode fazer um movimento diferenciado. Ó, a Isolda até colocou aqui confiança, coragem e constância. É isso aí. Bom, vamos falar do último aqui, já são 12h47 e aqui no último eu vou colocar o desafio para vocês, né? Então assim, segredo de pessoas que têm sucesso, vi que Camila Tucunduva tá aqui, lindona. Pessoas de sucesso, pessoas que têm sucesso em vendas, né? Os 5 segredos das pessoas que têm sucesso em vendas, com base em informações de todas as pessoas que eu já atendi mais de 1000 pessoas entre individual, muito disso individual e pequenos grupos. Hoje, esse ano que eu estou trabalhando com grupos maiores, né, mas os meus grupos eram sempre grupos menores, né, agora que eu estou escalando toda essa, todo esse conhecimento, e você faz parte disso, por isso que a gente tem investido tanto nas redes sociais para ter você mais pertinho. E tem um monte de aluno aqui dos programas que eu já vi o pessoal passando por aqui. Por quê? Porque a gente forma um time. A gente forma uma equipe, a gente forma uma comunidade de empreendedores. O último que eu vou falar para vocês é sobre rituais matinais. Rituais matinais. Olha só que interessante, né? Eu tenho pesquisado muito sobre isso. Eu tenho rituais matinais, só que eu estou fazendo novos movimentos, principalmente coisas ligadas à saúde, né? Como é que eu vou para um campo energético diferente? O que eu preciso mexer no meu corpo? O que eu preciso mexer na minha alimentação? O que eu preciso mexer no meu sono? Então eu estou agora com um olhar muito carinhoso para isso e mais para frente eu vou contar para vocês também uma novidade em volta disso. Mas enfim, aqui nós estamos falando, agora nós estamos do desafio, o negócio aqui é vendas. Em relação aos rituais matinais, né? Então assim, a importância da gente ter um ritual matinal. Por que, Ale, a importância da gente ter o ritual matinal? A emoção que a gente acorda, ela vai se estender ao longo de todo o nosso dia. A emoção com que a gente acorda, ela vai se estender ao longo de todo o nosso dia. Então, quando eu acordo, né? Quais são as decisões que eu tomo assim que eu acordo? Quais são as decisões que você toma assim que você acorda? Como é que você usa aí a sua primeira hora do dia, por exemplo? O que você faz? Você medita? Você faz uma oração? Você faz exercício físico? Você faz uma leitura? Você acompanha alguma meditação de quem... Muita gente faz meditações esse horário, 5, 6 horas da manhã, no Instagram. O que você faz? Porque olha só que interessante. Essa primeira hora, ela vai... Porque assim, uma pessoa que vende bem é uma pessoa que tem energia, é uma pessoa que tem dentro do seu dia uma rotina... É uma pessoa que tem significado, ou seja, né, ela está em busca de um propósito e tantos outros elementos, se relaciona bem todos aqueles elementos que a gente viu. Só que o como a gente começa o dia, né, o como, assim como começa, termina. Ensinamento, assim como começa, termina. Então, quando eu aprendi a qualificar, eu tenho as minhas rotinas matinais, quando eu aprendi a qualificar agora, né, o que eu posso, porque assim, primeiro você precisa criar um hábito. Depois que você criou um hábito, você pode mudar esse hábito, você pode qualificar. Então, depois você vai dando passo. O primeiro objetivo da gente é sempre mudar algo, né? Então, assim, eu quero mudar, eu quero fazer algo diferente. Então, primeiro, eu preciso o quê? Eu preciso achar um novo caminho para aquele hábito. Então, se você tiver que escrever aqui para mim hoje, quais são as 3 primeiras coisas que você faz pela manhã? Quais são as 3 primeiras coisas que você faz pela manhã? Então, essa é uma coisa que você já tem como rotina. Não é aquilo que você faz na segunda, depois você faz na quinta, depois você vai fazer só na outra quarta. Isso não é rotina. Quais são as 3 coisas que você faz literalmente todos os dias? Então aqui você já vai ter uma primeira clareza, porque você vai observar o seguinte, ó.
Essas 3 primeiras coisas, que elas vão acontecer na nossa primeira hora, o que acontece com elas? Elas podem ser um gatilho de motivação para o resto do dia, porque você fortalece o seu dia. Ó, oração, um bom cafezinho. Então, assim, ó, você tem aqui, ó, o seu dia. Quando você faz isso, o que você medita, o que você vai, né? O que você intenciona, o que você deixa vir para sua meditação, o que mais tem aparecido na sua meditação, como está a qualidade dessa sua oração. Então, o que você faz e depois como você faz essas coisas. Essas coisas, elas precisam estar engatadas na gente como um ponto do quê? Como um ponto motivador. Então, uma força que eu vou ter para o dia todo para fazer tudo aquilo que eu me propus, ok? Aqui a gente está falando de 3 ações da rotina, né, que a gente está colocando agora. Mas é legal no final do dia a gente olhar tudo que eu me propus a fazer no dia eu coloquei. Então, eu posso olhar para isso também, né? E no final. E depois eu vou melhorando. Por quê? Porque um dia é uma fragrância da eternidade. Se a gente olhar com carinho para o nosso dia, aquilo que você faz em um dia é o que você está plantando para a sua visão de futuro, inclusive, né? Então, a construção, tudo que você faz é mais procrastinar ou é mais construir? Não, tudo que eu faço está mais no ponto de construção. Tudo bem que tudo você está construindo, tá? Porque se você está numa má rotina, você está construindo talvez não aquilo, né, que você queira. Então, você vai olhar com carinho para isso. Quais são as 3 primeiras coisas que você está fazendo no início do dia? E o que eu quero deixar aqui para você? Eu quero deixar um desafio. O desafio para você, o desafio nosso de hoje vai ser assim, ó. A primeira coisa que você fizer no dia, você vai fazer e você vai me marcar. Ó, a primeira coisa que eu faço no dia é agradecer. É a primeira oração que eu faço na minha própria cama. Eu agradeço por acordar e ali eu já coloco, né, um agradecimento e coloco uma intenção no dia. E eu levanto e faço um stories. Eu faço um stories aqui da frente da minha casa e coloco ali o horário. E coloco uma música. Ale, por que você faz isso? Eu faço isso porque eu vou me conectando com o horário que eu estou despertando. Então, por exemplo, no ano inteirinho de 2019 e 2020, inteirinho, ou seja, mais de 700 dias, eu acordava entre 4 e 4h20 da manhã. Hoje eu tô acordando um pouquinho mais tarde, entre 5 e 5h30. Por quê? Para minha carga de sono, eu preciso dormir pelo menos 6 horas. Eu gosto de dormir entre 6 e 8 horas. Então, mesmo que eu acorde às 5 da manhã, essa programação ela foi cumprida, onde é no mínimo 6 e no máximo 7. De forma que eu não passe de 5h30. Então, às vezes, eu acordo 4h20, mas por quê? Porque eu fui dormir mais cedo. Então, isso pode acontecer. Ale, por que acordar tão cedo? Porque este horário nós ainda estamos em silêncio. É um horário auspicioso. A partir das 4 horas da manhã, um horário auspicioso. Por quê? Porque depois eu vou meditar, depois eu vou ler. Então, dentro dessa sequência de 1 hora. Então, a pergunta aí para você é, quais são as 3 coisas que você faz? O desafio que você vai colocar para mim. Então, a primeira coisa que eu faço é a minha oração. Não sei, tem um símbolo da sua oração ali. Alguma coisa, um livro, um símbolo físico, um lugar, um cantinho. Você tirando foto no seu cantinho de oração, de meditação. Aquilo que você faz, a primeira coisa que você fizer, você vai me marcar. Você vai me marcar. E aí, depois eu vou contar pra você o que é que você tá fazendo aí no seu negócio quando você faz isso. E você vai ver, pela manhã, quando você entrar nos meus stories, que eu vou colocar uma música. Da maior parte das vezes tá à noite, né? Porque esse horário 5 e pouco, pelo menos em São Paulo, tá sempre escuro. E tem um horário ali. Então, aquilo é uma conexão que eu tô tendo, que eu tô fazendo pra mim. Essa é a minha marcação. E aí, você vai fazer a sua primeira marcação. O que você tá começando no dia? A primeira coisa que você fez no dia. Seria legal você escrever. Então, por exemplo, eu posso colocar, eu fiz a minha marcação, aí eu vou colocar lá, né? Então, assim, ó, eu tô desafiando, inclusive, você aqui para o seguinte, não só para você fazer essa marcação, né? Que você está colocando isso no campo, você está colocando no Instagram, você vai fazer e vai me marcar a primeira coisa que você fez no dia. Mas se você acordar 1 hora antes, ali eu costumo acordar 9 horas. Veja se é possível você acordar 1 hora antes. Ale, eu acordo 8 horas. Veja se é possível para você acordar 1 hora antes. E aí você pode até escrever, acordando 1 hora antes, que aí é o nosso código aqui da live. Eu já sei que você também colocou esse desafio. Ou se você acorda às 7 horas e você acordou às 6, acordando 1 hora antes. Então, sei lá, eu acordei, minha primeira coisa da manhã, a oração. Primeira coisa da manhã, água com limão.
Minha primeira coisa da manhã, raspar a língua. Minha primeira coisa da manhã, tomar um copo, sei lá, qual é a primeira coisa? Porque o ritual, você vai ter várias coisinhas que você vai fazer. Fazer uma oração ainda na cama, como eu coloquei. A minha oração eu faço ainda na cama. Depois que eu levanto, depois que eu vou para meditação, depois que eu vou tomar minha água com limão, vou raspar minha língua. Provavelmente, assim que eu levanto, a primeira coisa que eu faço, eu vou lá e vou raspar a língua. Então, assim, o que você tem aí como ritual? Aí você vai colocar. Então, você vai fazer uma marcação e vai colocar. E também você vai dizer para mim se você conseguiu trazer uma hora, principalmente se você vai para esse horário, que ele é até às 6 da manhã. Esse horário ele é muito auspicioso. Por quê? Se você experimentar a meditação das 8 e você meditar antes, desde que você tenha tido uma boa noite de sono, desde que você tenha tido um sono restaurador, uma boa noite de sono, você vai começar a experimentar coisas novas, porque assim, ó, pessoas que têm resultados extraordinários são pessoas comuns que fazem coisas diferentes. Pessoas que têm resultados extraordinários são pessoas comuns que estão fazendo coisas diferentes. É para esse caminho que eu tô levando vocês. Vender mais, vender todos os dias. O segredo não tá só em seguir bons scripts, ter constância, entende? Tem outros elementos que eles estão, né, que eles estão energeticamente acontecendo por aí. Por quê? Porque são hábitos novos e hábitos diferentes. Então, é isso que eu quero colocar como desafio aqui para vocês. Então, você vai me marcar, vamos combinar as coisas que a gente tem para fazer. O desafio hoje é em relação a você observar, de todos os pontos que a gente falou aqui, você olhar com atenção para o quinto ponto. O quinto ponto é quando a gente está falando da questão de hábitos, né, de rotinas, dos rituais matinais. Então, você tem lá os seus 3 hábitos. O primeiro que você fizer pela manhã, você vai me marcar. Você vai me marcar e vai colocar ali o que você está fazendo. Você vai escrever ou você vai gravar um stories mesmo. Minha primeira coisa da manhã, tal. Eu vou colocar minha música, colocar o horário e posso até falar um pouquinho sobre isso. Durante essa semana, eu começar a falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque o nosso ritual matinal, nós somos seres de rituais. Nós somos seres de rituais. Olha só, você está colocando um ritual que te motiva ou você está colocando um ritual que te trava, que te prende? Eu estou ensinando você aqui a ir para o ritual que te motiva. Porque tem coisa que você faz no piloto automático aí que está te ferrando. Você quer ver? Tem um gatilho dentro da gente, que esse gatilho é o seguinte: nós não queremos ficar de fora de nada. A gente não quer ficar por fora, a gente não quer ficar sem saber das coisas, nem sem fazer as coisas. Eu venho aqui e coloco esse desafio para você. Esse desafio, ele tá dentro do desafio das pessoas que vendem mais, de segredos de pessoas que vendem mais, porque mexer no teu ritual parece que não tem nada a ver com uma coisa que talvez você esteja associando só a um script de vendas. Então, eu tô colocando aqui um gatilho para você fazer algo que te leva para o mais. Só que por não querer ficar de fora, se você é aquela pessoa que você acorda e você já vai pro seu Instagram, e você vai ver, ou vai ver notícia ruim no Instagram ou em algum outro blog de notícias, e você é tomado por aquilo, o teu dia vai seguir com aquilo. Por que, Ale? Porque eu já ensinei você um pouquinho atrás. Assim como começa, perpetua. Assim como começa, termina. Então, a gente precisa ter uma gestão muito forte, muito potente desta nossa primeira hora da manhã. Tem livros sobre isso, tem ciência por trás disso. Entende? E você não precisa acreditar, você só precisa experimentar. E ao experimentar, você vai ver como é. Então, o que você vai fazer? A primeira coisa que você fizer da manhã, você vai me marcar no seu stories e vai me marcar. E tá aqui, você já sabe como marcar, né? Alessandra Camilo, _negócio. Você vai me marcar. Se você quiser escrever ali o que foi. Se você conseguiu acordar uma hora mais cedo, eu quero que você me avise. Ale, acordei uma hora mais cedo. E aí você vai experimentar ao longo agora desses 13 dias, né? De hoje até o dia 24, como é que tá sendo isso? Porque vários bichos vão surgir em você. Você vai falar, não consigo, não dou conta. Daí eu vou falar, porra, mas você quer ter coisas diferentes e aí você não tá fazendo coisas diferentes? Como é que você, né? Isso é insanidade. Então a gente precisa fazer um movimento diferente. Então essa é a primeira coisa, a gente vai interagir pelos stories. Outra coisa que você vai fazer, vai subir um post agora, você vai colocar qual foi o seu principal aprendizado daqui hoje, você vai marcar 3 pessoas, essa é a segunda ação.
A terceira, você está nos grupos de WhatsApp. Ale, eu não estou em nenhum grupo de WhatsApp. Se você não está no grupo de WhatsApp, você vai no link da bio, clica lá para você se inscrever no desafio, porque pode ser que você tenha passado aqui agora e entrou no desafio. Vai para lá e se inscreve. Por quê? Porque lá a gente manda e-mails e vai ter o resumo daqui hoje. Vai ter o resumo. Então, o resumo daqui hoje a gente vai colocar só lá no grupo. A gente vai colocar só no grupo. E aí a gente vai seguir esse movimento ao longo desses próximos dias para eu ir destravando, ajudando você a destravar nas vendas. E aí você vai ver que vender tem N elementos em volta disso. Eu vou falar sim sobre script, eu sim vou ensinar você a fazer lives, eu vou falar sobre scripts de vídeo de vendas, eu vou falar sobre coisas técnicas, mas eu vou falar sobre coisas comportamentais e sobre coisas sistêmicas, as dinâmicas ocultas aí por trás do seu resultado. Como eu falei para vocês, no tópico de relacionamento. Quem não se dá bem com pessoas próximas à sua vida, né, tem uma tendência menor a poder se dar bem com a própria audiência, porque assim como a gente se relaciona em um campo, a gente se relaciona em outros campos também. Este é o nosso conteúdo de hoje. Tem alguém da equipe aí? Eu esqueci de dar algum recado, se eu esqueci, escreve aqui para mim. Os stories é para todo mundo ver ou só para você? Não, você vai fazer e vai me marcar. As pessoas vão ver no seu stories e eu vou estar marcada lá. E quando você me marcar, eu vou repostar. Eu vou repostar você ou eu vou falar alguma coisa com você no privado. A gente vai interagir. Assim que fechar aqui esse stories, eu vi que vocês escreveram um monte de coisa. Eu vou abrir a caixinha de perguntas agora. Se você ficou com uma dúvida agora que eu preciso falar, se você ficou com alguma dúvida que eu preciso falar, não. Se você ficou com alguma dúvida e eu preciso responder para você agora, eu vou abrir a caixinha de perguntas, você já vai lá nos stories, coloca a sua dúvida, a sua pergunta que eu vou responder em vídeo para você. Esse foi o nosso conteúdo de hoje, ó. Eu não quero nunca passar de 1 hora, por isso que eu quero, né? Por isso que hoje eu falei até um pouco mais rápido, que o conteúdo era um pouco maior. Eu vejo vocês amanhã às 12 horas. A live de amanhã, esta live aqui que você está assistindo e a próxima, elas vão ficar todos os dias. Só que a partir de quarta-feira a live fica 24 horas. Terminou a live fica salva, fica 24 horas. Aí quando for começar outra, a gente apaga e vai para outra. Vai me acompanhando que você que está me mandando os stories, você que fizer o comentário no post que já está postado, o que vai acontecer? Eu vou ver teu nome, eu vou começar a interagir ali. Aí lá no final do desafio, eu vou escolher uma pessoa e eu vou dar uma mentoria sistêmica para você. Nós vamos passar 2 horas e a gente vai interagir ali. Eu vou te ajudar com o próximo passo do seu negócio. Ó, a Carol colocou aqui, ó, o post para consolidar o aprendizado. Você vai consolidar o seu aprendizado, ele já tá. Não deixa de consolidar. Quando você consolida, você tá trabalhando, você tá me ajudando também, porque a gente vai multiplicando mais essa mensagem, mas quando você consolida, você tira aquilo que estava solto como importante e você coloca para fora, né? Então isso vai fazer com que você tenha mais motivação para dar o próximo passo. Muito feliz com os girassóis, com os coraçõezinhos, com os golfinhos. E é isso. Vejo vocês amanhã meio-dia e daqui a pouquinho na caixinha de perguntas. Gratidão por todos que estão chegando aqui pela primeira vez, por você que está comigo nos produtos, por você que me acompanha aqui como audiência. Muito, muito feliz em estar seguindo com você, em poder contribuir. Eu estou 100% empenhada em contribuir aí com o seu próximo passo, porque de verdade eu acredito que toda pessoa determinada e amorosa, ela pode sim viver do negócio dela. Por mais ou menos tempo, né, que isso leve, porque tem gente que tem que construir ainda desde o zero, tudo dá certo para aquele que sai para trabalhar todos os dias. Então é isso. Um beijo grande no coração de vocês e gratidão.